A Jesus toda a honra, a Jesus toda a glória, todo o orgulho e toda a adoração. Tivemos aqui o pastor Eduardo, depois tivemos aqui o pastor Elton, hoje o pastor Marcos, semana que vem o pastor Pérez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estou com esse rapaz aqui, não querendo lembrar o nome dele. Como é que se chama? Gabriel? Acho que esse é um lugar, Gabriel. Então, irmãos, o Marcos, quando eu fiz para ele o convite lá na Segunda Profética, sem pensar duas vezes, ele aceitou o convite. E para nós é uma honra muito grande, Marcos. Não é a primeira vez, né? Já é a segunda vez, acho que o senhor vem aqui. E para nós é uma honra muito grande. Que Deus continue abençoando. Pastor Deus, vem orar para a vida desse filho. Sua esposa está ali também. Você também não vai ficar por aí, não. Amém, queridos? Glória a Deus, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do discípulo Marcos. Aleluia! Deus vai usar muito aqui nesta noite. Deus usou os levitas para falar. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele em nome de Jesus. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus. Queremos em tuas mãos a vida do discípulo Marcos diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que tu possa trazer sabedoria, entendimento, discernimento da tua palavra. Nós oramos desta noite e sabemos, meu Pai, que o seu filho vai estar ministrando a palavra, mas que cada palavra, meu Pai, que vai vir, meu Pai, na mente dele, que venha ser conduzida do Senhor, Espírito Santo, que cada pessoa que está aqui nesta noite, ela possa sair daqui transformada. Se estiver aqui, meu Pai, com enfermidade, eu seja curado. Meu Deus, eu creio, meu Deus, assim como o Senhor usou a vida de pessoas aqui, como levita, o Senhor vai usar a vida dele como ministrante desta noite. Nós oramos desde já, profetizamos a bênção do Senhor sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Aleluia! Você quer, vamos ver, em nome de Jesus. Boa noite, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Teve uma vez que eu estava aqui, eu estava pedindo algo a Deus, só eu não sabia, nem minha esposa sabia. Aí Deus usou o pastor Marco Aurélio, que ia conceder aquela bênção sobre a minha vida, e era sobre eu trabalhar na obra do Senhor, ser diácono. E logo passando uns meses, 2 meses, eu fui consagrado como diácono. Então o pastor foi no canal ali, talvez ele nem lembra mais, mas ele foi no canal do Senhor sobre a minha vida. Amém? A honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para a palavra? Mateus 25:1. Eita glória, hein? Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai falar muito forte sobre nossos corações. Mateus 25:1. Vamos, Jesus, que o Senhor nessa noite possa dar sabedoria, discernimento sobre as nossas vidas nessa noite, que Ele possa ficar à vontade, que Ele possa tomar um lugar de honra, em nome de Jesus. Amém? Amém. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, cortejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um clamor, aí vem o esposo, saíram em encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vós azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide ante aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas,
e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que não os conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, fica à vontade. Vamos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se eu e você soubesse que amanhã Jesus está voltando, o que a gente deixaria para mudar a nossa vida? O que a gente abandonaria? Quero contar um testemunho aqui que uma vez aconteceu comigo. Encaixa aqui na palavra. Eu estava na igreja fazendo a obra com o pastor Tércio, o pastor Elton, o pastor Bruno. Aí a gente fazia visita, ia nos moradores de rua, entregava o alimento. E certo tempo acontecia um culto na casa da minha mãe. Hoje ia ter na casa do pastor Duarte, segunda profética. E ali eu estava com ele no culto, tinha o pastor Celso pregando. E ali o pastor Celso chamou os três, chamou o pastor Bruno, o pastor Elton, o pastor Teles. E eu fiquei assim, meio triste, porque eu estava com eles e não me chamaram. E ali ele falou para os meninos que Deus estava agradando do que eles estavam fazendo, da obra que eles estavam fazendo. E eu fiquei feliz por eles, mas triste por mim, porque eu estava com eles, mas tinha algo em mim que eu tinha que mudar. Então, o que a gente está disposto a mudar? Se eu não tivesse entendido aquilo que Deus estava falando comigo naquele momento ali, eu creio que Deus usou o pastor para falar algo comigo, para me mudar. Porque talvez eu não estaria aqui pregando a palavra do Senhor, talvez eu estaria lá fora do mesmo jeito que eu estaria. Então, é necessário que a gente rever o que a gente está fazendo, é necessário que a gente rever o que a gente pensa, é necessário a gente ver as nossas atitudes diante do Senhor Jesus. Porque nem tudo que a gente faz convém ao Senhor. É bem verdade que a gente pode tudo, mas nem tudo agrada ao Senhor. Então que nessa noite a gente possa despertar nessa palavra aqui. Eu creio que o Senhor vai falar fortemente sobre as nossas questões. Já está falando, em nome de Jesus, vai continuar falando. Então que nessa noite Ele possa continuar falando sobre as nossas vidas. Então que a gente possa abrir mão de tudo aquilo que não convém ao Senhor, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de tudo aquilo que não é do Senhor. Então que nessa noite o Senhor possa sondar o nosso coração. Talvez nem eu mesmo, nem você conheça o mais profundo do nosso coração. Mas o Senhor Jesus conhece, porque Ele é Criador de tudo e todas as coisas. Se eu e você está aqui nessa noite é porque Ele nos deu a oportunidade de adorar, de glorificar, Aleluia. de exaltar o nome dEle, de rever as nossas situações, de haver arrependimento, de haver transformações, libertações, de haver salvação. Porque se Jesus tem salvação para mim, Ele tem para você também. Então não fica só para mim, fica para todos a salvação do Senhor Jesus. Mas basta eu e você entender o trabalhar do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor vai falar que tinha 10 virgens, 10 mulheres. Eu vou usar aqui o termo 10 mulheres. Então 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. Então eu quero trazer aqui as prudentes primeiro. Para mim, eu já vou falando aqui, vocês vão entender, em nome de Jesus. Eu creio que vocês vão entender. Então muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor. A gente é batizado. A gente até mesmo prega a palavra, está em cima do altar. A gente devolve as nossas primícias, a gente devolve o nosso dízimo. A gente evangeliza as pessoas na rua, a gente fala do amor de Jesus. Mas se a gente olhar para a gente mesmo, a gente está meio perdido. A gente não dá atenção. A gente não busca a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente não tem comunhão ali com o Espírito Santo. Não adianta cuidar das pessoas lá fora e não cuidar da presença do Espírito Santo sobre o meu coração. Então isso não vai fazer diferença, porque eu estou cuidando lá fora e não estou cuidando da presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu não estou tendo comunhão com o Espírito Santo sobre a minha vida. Então que nessa noite a gente possa despertar, possa buscar a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, possamos ter comunhão com o Espírito Santo. Se a gente tiver a oportunidade de ir no monte buscar, a gente vai. Se a gente tiver a oportunidade de acordar pela madrugada, a gente acorda, busca do Senhor Jesus, porque é bênção. Então aquelas mulheres ali estavam dispersas. Então não é diferente dos dias de hoje. Muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas a gente está disperso. Então que nessa noite a gente possa despertar na presença do Senhor.
Eu creio que o Senhor está falando sobre os nossos corações. O Senhor está nos dando oportunidade. Não é que você vai ouvir aqui e vai sair vazio. Clama o Senhor, busca o Senhor, busca entendimento na palavra do Senhor, para você entender. Talvez precise de você mudar alguma coisa, de repente precisa ser transformado, ser transformado, você não está entendendo o transformado Senhor Jesus. Pede Ele sabedoria, pede Ele entendimento daquilo que Ele tem sobre a sua vida, porque eu creio que assim como Ele me mostrou naquele dia, naquela noite, Ele vai te mostrar também. Naquela noite ali eu estava perdido também, como essas mulheres aqui também estavam. Eu estava ali me enganando eu mesmo. Então Deus mostrou para mim naquela noite, assim como Ele mostrou para essas mulheres aqui. Aquelas mulheres estavam enganando elas mesmas, elas estavam dentro da casa da presença, estavam dentro da casa do Senhor, mas não estavam com a presença do Senhor. Não adianta eu estar na casa do Senhor e não estar com a presença do Senhor. Então eu tenho que estar na casa do Senhor, eu tenho que estar na presença do Senhor para algo acontecer para mim na minha vida, para mim ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então que nessa noite a gente possa entender isso, o trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas. Eu entendo que a todo momento o Senhor fala conosco. No momento algum o Senhor vai fazer algo sem falar conosco. Ele vai nos mostrar de um jeito ou de outro, Ele vai nos mostrar. Então basta a gente ter entendimento ali naquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Basta a gente estar atento ali no trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas. Então aquelas mulheres ali, elas ali estavam ali dispersas, como os dias de hoje, a gente está disperso dentro da casa do Senhor. A gente até anuncia a palavra do Senhor Jesus, mas a gente não vive a palavra do Senhor Jesus. Então que possamos nos despertar nessa noite, porque muitas vezes a gente está dormindo dentro da casa do Senhor. Então a palavra do Senhor vem trazendo nessa noite: desperta tu que dorme. Não é porque você está dormindo, não é porque você vai descansar, você vai dormir ali, que você está de qualquer jeito, de qualquer forma. É bem verdade que a gente tem que dormir mesmo, tem que descansar, mas a gente tem que estar firme na presença do Senhor, porque se amanhã ou depois o Senhor vir nos buscar, a gente tem que estar convicto para onde que a gente vai. A gente tem que estar convicto que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Glória a Deus! Tinha essa convicção que o Senhor era Deus sobre a vida delas, porque elas estavam dispersas. Então, que a gente possa despertar nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está trazendo uma palavra aqui de arrependimento, de transformação, de salvação. O Senhor tem salvação para mim e para você nessa noite. Então possamos nos despertar diante da palavra do Senhor, diante do agir do Senhor. Aleluia. Não devemos fazer a obra do Senhor, não devemos pregar a palavra do Senhor de qualquer jeito. Então, se a gente entender, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que a gente deve levar a palavra do Senhor. A gente deve levar a palavra do Senhor com zelo, com sabedoria, com discernimento ali da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela transforma, ela alcança vidas, ela liberta, ela salva vidas. Quando a gente entende a palavra do Senhor tem poder de entrar sobre os nossos corações, de penetrar o mais profundo dos nossos corações e fazer morada. A palavra do Senhor tem poder de transformar vidas. Talvez pessoas lá fora perdidas, desenganadas nas drogas, ali na doença, na enfermidade. Se chegar a palavra do Senhor, pode curar, pode transformar, pode alcançar. Então depende de mim, de você, que somos pregadores da palavra do Senhor, entender. Depende de mim, de você, estar firme na presença do Senhor, para anunciar as boas novas do Senhor lá fora. Não é só em cima do altar. Muitas vezes a gente fica preso em cima do altar, muitas vezes a gente fica preso dentro da igreja. Devemos sair para fora. Tem gente lá fora necessitando de uma palavra, de uma direção, precisando de um abraço, precisando de um alimento. Muitas das vezes a gente tem, mas a gente não tem coragem de fazer. A gente não tem coragem de estender a mão para o próximo. A gente não tem coragem de anunciar a palavra do Senhor para o próximo. Então que a gente possa estar disperso nessa noite. A gente possa estar atento nessa noite daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Aquelas mulheres tinham tudo para ser bênção na presença do Senhor, mas por um tempo ali elas estavam dispersas, por um tempo elas deixou esfriar ali, por um tempo elas esqueceu que o Senhor poderia alcançá-las, o Senhor poderia transformar, o Senhor poderia ali renovar as forças delas. Porque muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas a gente está fraco de alma, a gente está fraco de espírito. Então possamos pedir ao Senhor todos os dias renovo, possamos pedir ao Senhor todos os dias fortalecimento espiritual. Porque se eu for na força do braço, eu não vou conseguir. Eu jamais vou conseguir na força do meu braço. Mas se eu clamar o nome do Senhor, se eu pedir Ele fortalecimento, se eu confiar nele, se eu crer nele, se eu acreditar nele, se eu descansar nele,
Eu creio que eu vou conseguir, porque Ele está na frente. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Aleluia! Você Glória a não Deus! faz nada de qualquer jeito, nem de qualquer forma. Aleluia. As coisas do Senhor é perfeita. As coisas do Senhor é perfeita, é boa, perfeita, agradável. Se eu for fazer no meu jeito, não vai dar certo. Mas se eu for fazer diante do Senhor Jesus, vai ser boa, perfeita, agradável. Amém. Então eu vou alcançar vidas lá fora. Eu vou anunciar a palavra do Senhor. E vidas vão ser transformadas, vidas vão ser libertas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então que possamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento todos os dias, porque vai vir tribulação sobre as nossas vidas, vai vir palavras ao contrário, vai vir palavras tentar nos parar, vai vir palavras tentar tirar o foco ali da presença do Senhor, vai vir palavras para tentar nos animar. Mas se eu e você tiver uma mente firme, um pensamento firme, se eu e você tiver um coração sedento, um coração fiel, um coração temente diante do Senhor, eu creio que a gente vai entender, eu creio que a gente vai ser forte no Senhor, eu creio que a gente vai entender, eu creio que a gente vai compreender o trabalhar do Senhor Jesus. Então que nessa noite a gente possa ficar atento diante daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque eu entendo que aquilo que o Senhor tem sobre a minha e a sua vida, nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, Aleluia. nem meu coração, nem o seu sentiu ainda. Aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então que a gente possa despertar nessa noite. Porque muitas das vezes a gente distrai com pouca coisa. A gente distrai com as coisas lá fora. A gente distrai com as pessoas falando da gente. Se falarem de Jesus, por que não vai falar da gente? É verdade. Jesus não agradou todo mundo. Jesus vem para salvar, para transformar, para libertar. Mas nem todos entenderam isso. Então, nem todos ali pode ser agradado ali por aquilo que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas de salvação, transformação, para alcançar cada um. Nem todos entenderam isso. Então, se eu e você tiver uma mente e um coração diante do Senhor, a gente vai entender aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então, que a gente não possamos deixar as coisas lá fora, as coisas do mundo, tirar a gente da presença do Senhor Jesus. Porque o inimigo vai tentar de todas as formas. O inimigo jamais vai parar. O inimigo jamais vai desistir de tirar eu e você da presença do Senhor Jesus. É verdade. É verdade que hoje o inimigo está com estratégia nova. Ele não quer tirar você da igreja, ele não quer tirar você da presença do Senhor. Ele quer desfriar você pouco a pouco dentro da igreja. Então, se a gente não entender isso, que o inimigo, ele está querendo nos esfriar, ele está querendo tirar a nossa fé. Mas a gente dentro da igreja, muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente senta, escuta a palavra, sai de qualquer jeito, sai de qualquer forma. A gente não consegue compreender a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Jesus. Então que a gente possa despertar isso nessa noite. O inimigo ele vai tentar, ele vai deixar você dentro da igreja mais frio, congelado. Então que a gente possa esquentar na presença do Senhor, a gente possa glorificar, possa exaltar o nome do Senhor. Eu entendo a partir da hora que você entrar daquela porta para dentro, a gente deve adorar, a gente deve glorificar, Aleluia! a gente deve exaltar o nome do Senhor, a gente deve se entregar, a gente deve buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque é a presença do Senhor que está diante de nós, é a presença do Senhor que está diante de nós. Então a gente deve ter referência, a gente deve ter referência diante da palavra do Senhor, a gente deve nos quebrantar, a gente deve se entregar verdadeiramente diante do Senhor. O Senhor não quer um pouquinho, o Senhor quer a gente por completo na presença dele. O Senhor quer a gente por completo, o Senhor quer a gente por inteiro diante da presença dele. Porque muitas das vezes a gente se entrega um pouquinho, a gente não consegue entregar a gente totalmente diante do Senhor. Não é dessa forma que o Senhor quer. O Senhor quer a gente de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Verdade. Diante da presença dele. Glória a Deus. Aquelas mulheres ali para se pensar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aquelas mulheres ali estavam dispersas. Talvez outra hora elas até pensaram: sou na igreja, eu faço a obra, prego no nome do Senhor, evangelizo pessoas, mas elas estavam dispersas. A gente tem que buscar o Senhor todos os dias. Não é só um período, não é só pela manhã, mas é pela tarde, pela noite, todo momento, ao acordar, ao deitar. A gente tem que estar sempre com o pensamento ligado no Senhor Jesus. Verdade.
A gente tem que estar sempre com o nosso coração diante do Senhor Jesus. A gente tem que estar sempre com o nosso coração quebrantado diante do Senhor Jesus. Para haver mudança, para haver transformação. Para a gente alcançar aquelas pessoas ali também. Para a gente ganhar aquelas outras pessoas para o Senhor Jesus. Aquelas mulheres, outra hora, elas pensaram que elas estavam ali. Elas pensou que ia ali ter um encontro com o noivo. Mas elas estavam dispersas. E ali o Senhor Jesus chegou. Ela estava dispersa e não teve tempo. Hoje o Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor Jesus está dando a nossa oportunidade. O Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de adorar, de entender a palavra dEle, de nos quebrantar diante dEle. O Senhor está nos dando a oportunidade, mais uma oportunidade. Talvez o Senhor te deu a oportunidade ontem e você não entendeu. Talvez o Senhor te deu a oportunidade pela manhã e você não entendeu. Talvez o Senhor Jesus te deu a oportunidade pela tarde e você não entendeu. O Senhor te dando mais uma oportunidade pela noite. Então agarra essa oportunidade. Agarra essa oportunidade de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Agarra essa oportunidade. Talvez você deixar essa oportunidade passar, você não vai ter outra amanhã. Talvez você não vai acordar amanhã. Deus. E aí, para onde você vai? Será que você vai para o céu ou você vai para o inferno? Será que você está firme? Será que você está firme na rocha? Será que você está preparado? Será que você está preparado ou você está disperso? Que nem aquelas mulheres estavam dispersas. Que nem aquelas mulheres estavam de qualquer jeito. Então, que a gente possa entender o trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor está nos dando a oportunidade essa noite. Você que tem a oportunidade, entrega o seu coração, se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, das suas decisões indevidas diante do Senhor. Se entrega, toma a sua decisão nessa noite. Toma a decisão. Assim como eu tomei aquela decisão naquela noite, o Senhor me deu a oportunidade, eu entendi. Pede o Senhor entendimento nessa noite. Pede o Senhor sabedoria. Talvez você não tenha força, pede o Senhor força. Talvez você não consegue, pede o Senhor para te ajudar. Eu creio que se eu e você pedir o Senhor vai nos ajudar. Jamais Ele vai nos abandonar. Jamais Ele vai deixar eu e você para trás. O Senhor quer que eu e você segue em frente. O Senhor quer que eu e você esteja na presença dEle verdadeiramente, buscando, fazendo a vontade dEle. Eu e você só vai conseguir se a gente buscar, se a gente ter coragem. Tenha coragem nessa noite, tenha coragem de buscar o Senhor Jesus, tenha coragem de se apresentar diante do Senhor Jesus. O Senhor está querendo que eu e você tomamos uma posição nessa noite. Eu falo eu e você para que possamos entender. Toma uma posição nessa noite. Teve um tempo que eu tenho um colega que ele chama Lucas. A gente andava muito tempo. A gente andava muito assim, saía muito pela noite, eu não era casado ainda. Aí ele teve um caso que ele foi preso e ali ele ficou 10 anos preso. E nesse período já tinha voltado para a presença do Senhor. Eu já tinha reconciliado com o Senhor, já estava casado, e ali ele chegou na minha casa, no dia que ele saiu da cadeia, ele chegou na minha casa, ele chegou e conversou comigo. Não, eu achei que eu ia chegar e você ia estar na casa da sua mãe lá, pra gente sair, pra gente dar uns rolê. Eu tive uma oportunidade e falei para ele que eu já estava na presença do Senhor, já estava mudado, já estava transformado. Aleluia. E ali a gente deve tomar a decisão assim, de estar na presença do Senhor, não deixar as companhias nos levar os lugares que não agradam o Senhor. Eita, Eu glória. poderia entender ali, não, o Lucas saiu, vou sair com ele, mas eu entendi que eu estava na presença do Senhor. Ali meu coração me encheu de alegria naquele momento, ali, na hora que eu falei aquilo ali para ele, eu estava na presença do Senhor, que eu tinha mudado a minha vida, eu tinha mudado a minha história. E ali, o Senhor me deu a oportunidade várias vezes de falar do amor do Senhor para ele, de chamar ele para ir para a igreja. E todas as vezes que eu chamava ele para ir para a igreja, ele falava, se der eu vou. Até que pouco tempo ele foi preso novamente. E ali teve um dia que meu telefone tocou. E um número diferente, falei, batendo ou não atendo, atendi. Eu atendi, o telefone era ele, de dentro da cadeia. Ele falou assim, nem eu sei o que eu estou fazendo aqui. Mas eu entendi que o Senhor tinha dado ele várias oportunidades. O Senhor tinha dado ele várias oportunidades e ele não quis a oportunidade que o Senhor dava. E o Senhor permitiu que ele voltasse para o mesmo lugar que é onde ele passou 10 anos. 10 anos sem ver a luz do sol. Hoje ele está lá. Eu creio que o Senhor vai alcançar ele, o Senhor vai transformar ele, o Senhor vai libertar ele. Assim como o Senhor me deu a oportunidade, eu creio que o Senhor vai dar ele a oportunidade de entender o trabalhar do Senhor sobre a vida dele.
em nome de Jesus. Então que nessa noite a gente possa entender que não é as pessoas que definem a nossa intimidade com o Senhor, não é as pessoas que definem a nossa presença na presença do Senhor, é a gente mesmo, é a nossa decisão. Eu poderia ali jogar tudo pro alto, naquele momento ali que eu estava conversando com ele, eu poderia voltar lá atrás, mas eu decidi seguir em frente, eu decidi estar firme na presença do Senhor, eu decidi continuar na presença do Senhor, porque ali eu entendi que era a melhor decisão que eu tinha tomado na minha vida. Então que todos os dias a gente possa ter esse entendimento de voltar, de estar na presença do Senhor, de estar na presença do Senhor, de tomar a decisão verdadeiramente, porque se você tomar a decisão de estar na presença do Senhor, eu creio que vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, de estar na presença do Senhor, de entregar seu coração diante do Senhor Jesus, de entregar, de viver grandes coisas na presença do Senhor Jesus. Então, lá fora vai te oferecer vários pratos, lá fora vai te oferecer várias coisas, mas não se compara com a presença do Senhor. Não se compara com aquilo que o Senhor tem para a minha e a sua vida. Hoje eu vivo o melhor momento na presença do Senhor. Não se compara aquilo que eu vivi lá fora. Aquele tempo que eu vivi lá fora foi um tempo perdido, que não volta atrás mais. Hoje eu me arrependo de não ter firmado mais tempo na presença do Senhor Jesus. Se eu tivesse firmado mais na presença do Senhor Jesus, seria muito grato. Mas eu sou grato também pela presença do Senhor Jesus na minha vida hoje. Então não é as pessoas que definem se você vai estar ou se você não vai estar. É a sua decisão. É a sua decisão nessa noite. É a sua decisão, toma uma decisão essa noite. Então aquelas mulheres ali chegaram, ali bateram na porta e não dava mais tempo. Jesus está te dando a oportunidade hoje. Talvez você vai falar, eu estou novo, amanhã eu vou, amanhã eu volto, tem muita coisa para resolver, tem algo que me prende ainda lá fora, é uma falta de perdão, é algo que te prende, é uma mágoa que você guarda no seu coração, é alguma coisa que te frustrou lá fora. Toma uma decisão hoje, abre o seu coração do Senhor Jesus. Deixa o Senhor trabalhar, entrega essa situação na mão do Senhor Jesus. Firme na presença do Senhor. Aleluia. Eu creio que se você entregar na mão do Senhor Jesus, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai tirar aquilo que o Senhor vai tirar, essa situação que não permite você estar na presença do Senhor, que não permite você firmar na presença do Senhor. Então toma uma decisão hoje. Se for um perdão, perdoa. Se Jesus nos perdoa todos os dias a gente erra, todos os dias somos pecadores, todos os dias a gente erra, mas todos os dias a gente também tem que pedir perdão ao Senhor Jesus. Todos os dias a gente tem falha, somos falhos, somos pecadores. Então todos os dias a gente tem que confessar ali diante do Senhor Jesus. Todos os dias a gente tem que pedir ao Senhor perdão. O Senhor está te dando a oportunidade hoje de entregar essa situação na mão dele, de voltar para a presença. Porque até quando você vai deixar essa falta de perdão te separar do amor do Senhor Jesus? Até quando você vai deixar essa situação te separar do amor do Senhor Jesus? Volta hoje, o Senhor está te dando a oportunidade. Se arrependa hoje, talvez amanhã não dá tempo mais. Talvez amanhã a porta está fechada. Se o Senhor Jesus fechar a porta hoje, amanhã não dá tempo. Eu entendo. Se o Senhor Jesus fechar a porta hoje, amanhã não dá tempo. Então toma a decisão hoje. Toma a decisão de voltar hoje para a presença do Senhor Jesus. Toma a decisão hoje. Jesus está te dando uma decisão hoje. Talvez amanhã não te dá tempo mais. Então se arrependa. Deixa Deus sondar seu coração. Talvez nem você mesmo conhece o mais profundo do seu coração. Mas o Senhor que é Criador de tudo, de todas as coisas. O Senhor que te criou, o Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe, desde o ventre da barriga da sua mãe, o Senhor te conhece. Glória a Deus. Então deixa o Senhor sabe do que, o Senhor sabe que te afasta da presença dEle. Pede ao Senhor sabedoria, pede ao Senhor força nessa noite. Se arrependa hoje. Deixa o Senhor agir sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. O Senhor está te dando a oportunidade hoje. Que
Tem várias pessoas que o Senhor deu a oportunidade e não agarrou essa oportunidade e não vai ter essa oportunidade mais, porque perdeu a vida. Se o Senhor está te dando a oportunidade hoje, agradece hoje, busca hoje, Glória a Deus. confessa hoje. Tem muitas pessoas que faleceram hoje, que o Senhor deu a oportunidade ontem e não quis, e hoje não teve a oportunidade mais, a porta fechou. Talvez a porta vai fechar e você não vai dar tempo. Eu entendo como no dilúvio, o Senhor usando Noé ali. Talvez o Senhor usou Noé ali para pregar ali para várias pessoas. Aquelas pessoas não entenderam, talvez até zombaram ali de Noé. Ai, tá ficando doido, para que isso tudo? E quando o dilúvio vem, e quando o dilúvio chegou, talvez eles bateram na porta de Noé, mas Jesus já tinha fechado por lá de dentro. Meu Deus, é forte. Então, como Jesus fechou por lá de dentro, não tem como abrir mais. Agradece a oportunidade hoje, não deixa para depois. Jesus quer salvar você e sua família. Jesus quer que você seja um canal, um instrumento dele, assim como ele usou Noé ali. Imagine se Noé não tivesse entendido ali aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Nem ele, nem a família dele estaria salva. Mas ele entendeu, que bom que ele entendeu. Seja como Noé, entende as coisas do Senhor. Entende as coisas do Senhor. Noé ficou anos ali, trabalhando ali, na arca ali. Noé ficou anos e anos trabalhando na arca. Talvez passava pessoas ali, via, não acreditava, chamava ele de louco, chamava ele de doido. Mas na hora que o dilúvio chegou, quem que eles procurou? Eles procurou o doido, né? Pastor Edson. Então entende que você deve ser um canal, que você deve ser um instrumento do Senhor Jesus. Talvez você vai falar do amor do Senhor Jesus, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender. O nosso dever é somente anunciar. Teve um dia que eu estava esperando os meninos no monte, estava vendo a Patrícia, era à noite. Aí passou um morador de rua, um usuário de droga. Eu falei, irmão, paz, Deus abençoe. E ali ele começou a me xingar. Ele não entendeu. Mas eu creio que o Senhor tinha uma obra ali sobre a vida dele, mas ele não entendeu, ele estava disperso ali. No ir, vai dele ali, ele estava disperso, ele não entendeu. Eu só queria falar uma palavra de Deus para ele, mas ele não entendeu. Assim muitas das vezes somos nós. O Senhor está trazendo uma palavra sobre os nossos corações. O Senhor está usando pessoas, o Senhor está usando profeta. Aleluia. E a gente quer julgar o profeta, a gente não quer entender a profecia. Então possamos entender a profecia ali do Senhor Jesus. Se o Senhor está falando, é porque tem algo para mudar, tem algo para ser transformado, tem algo que o Senhor quer nos alcançar. Eu creio que se o Senhor está falando, o Senhor está usando pessoas, é porque tem algo errado sobre nossas vidas. O Senhor corrige aquele que ama. Então, se o Senhor está trazendo uma palavra aqui de salvação, para a gente ser transformado, para a gente entender a palavra dele, para a gente ser alcançado, é porque precisa ser uma coisa, é preciso que coisas nas nossas vidas precisam ser transformadas. É preciso que coisas nas nossas vidas precisam ser mudadas. É preciso que eu e você tomamos atitudes diante do Senhor. Eu e você sabe o que é preciso. Eu e você sabe o que afasta eu e você da presença do Senhor. Eu e você sabe do que afasta eu e você do amor do Senhor. Então que nessa noite a gente possa aprender como Noé entendeu ali, como Noé foi usado ali diante do Senhor Jesus. A oportunidade é hoje. O Senhor está trazendo a oportunidade hoje de salvação. Talvez amanhã não dá tempo. O Senhor quer que eu e você sejam um canal na nossa casa, lá fora, anunciar as boas novas dele. Em nome de Jesus. Talvez eu e você vai falar, Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu servi em teu nome, mas o nosso coração está longe. O nosso coração está longe, o nosso coração está disperso. Vai ser bem triste. A gente está dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, mas não quer mudar. Vai ser triste. A gente está dentro da casa do Senhor, o Senhor está nos dando a oportunidade.
E no dia do juízo final, o Senhor falar conosco, o Senhor falar comigo, com você, aparta de mim que eu não te conheço. Mas talvez você vai tentar questionar o Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa no seu nome. Mas o Senhor vai falar para mim e para você, aparta de mim que eu não te conheço. Talvez você vai dedicar a sua vida toda dentro da igreja, mas vai perder a sua salvação. Às vezes você vai estar aqui dentro da igreja de manhã, de tarde, de noite, mas vai perder a sua salvação por causa de pequenas coisas, pequenos detalhes. Talvez você deixe passar batido e você fala assim, não dá nada, não acontece nada. Mas aí você vai perceber só no dia do juízo final. Talvez uma manchinha na pontinha da unha, talvez ninguém está vendo. Lá na pontinha da unha, ninguém está vendo, ninguém olha para o seu pé, ninguém repara. Mas Jesus conhece, Jesus sabe. Jesus sabe de todas as coisas. A folha não cai da árvore se Jesus não permitir. Nada acontece sem a permissão do Senhor Jesus. Às vezes a gente está escondendo algo dos pastores, das pessoas mais próximas, mas do Senhor Jesus a gente não esconde nada. Nada a gente esconde do Senhor Jesus, a gente pode até tentar, mas nada fica escondido da presença do Senhor Jesus. Nada fica escondido do olho do Senhor Jesus. Eu entendo que o olho de Jesus está atento a todo momento sobre a minha e a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Então possamos vigiar, porque nem eu e você sabemos o dia nem a hora. Nem o filho sabe, só o pai. Só o pai sabe. Aleluia. Bem verdade que nem o filho sabe, só o pai sabe. Só o pai sabe o dia da volta. Só o pai sabe. Talvez você está com o coração duro. Talvez você está pensando, quando eu estiver mais velho, eu estou novo. Há muita água ainda para rolar. E se Jesus te chamar? A palavra do Senhor é bem clara, louco. Hoje mesmo tira a tua alma. O que você tem preparado para o Senhor Jesus? Meu Deus. Será que você tem preparado para o Senhor Jesus ou será que você tem preparado para o inimigo? Jesus. Se eu não preparar para o Senhor Jesus, eu estou preparado para o inimigo. Verdade. Ou é um ou é outro. Ou é a presença, ou é lá fora. Ou é dentro ou é fora. Então, que a gente possa entender, é melhor estar dentro do que estar fora. É melhor estar dentro do que estar fora. É melhor você passar a luta dentro do que passar fora. É melhor você passar a luta dentro do que você ter abundância lá fora. Porque tudo que a gente passa aqui, tudo que a gente tem, nada a gente vai levar para o céu. Nada entrará no reino de Deus. Sua casa não entrará, seu carro não entrará, seus bens não entrará, nada entrará. Então possamos entender, do pó eu vim, do pó eu vou. Então possamos entender que a gente está aqui de passagem, é temporário. A nossa vida aqui é temporária, a nossa vida aqui é de passagem. Aleluia. Então possamos não nos apegar nas coisas, as pessoas aqui é passageira, as coisas materiais é passageira. Tudo é passageiro. O que adianta eu acumular tanta coisa aqui? O que adianta eu perder minha salvação aqui? O que adianta eu guardar tanta coisa aqui? O que adianta eu acumular tanta coisa e perder a minha salvação? Não é o que eu tenho que vai me salvar. Não é o carro, não é a casa, mas é a presença. Aleluia. Somente a presença do Senhor Jesus. Somente a presença. Glória a Se eu e Deus. você tiver a presença, eu creio que o Senhor tem salvação para mim e para você. Eu creio Amém? nisso, em Eu nome quero de orar Jesus. através dessa palavra. Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus. Deus, obrigado, Jesus, pela tua presença. Sim, meu Pai. Obrigado pela tua palavra. Sim, meu Pai. Obrigado, Deus, pelo entendimento, pelo cumprimento da tua palavra. Sim, meu Pai. Deus, que a tua palavra venha penetrar sobre os nossos corações e possamos pedir ao Senhor fortalecimento. É bem verdade que nós muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor, Deus, mas estamos fracos de espírito, Deus. Estamos fracos de mente, Deus. A nossa mente está lá fora, Pai. Então, Deus, que nessa noite, Deus, o Senhor venha nos trazer para perto, Deus. Que possamos
possamos, meu Deus, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Deus. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem muito mais, meu Deus, do que, meu Deus, pensamos ou imaginamos, meu Deus, sobre o nosso coração, meu Deus. Meu Deus, nem eu mesmo, meu Deus, conheço o mais profundo do meu coração. Mas o Senhor, meu Deus, é Criador do céu e da terra, meu Deus. Sim, meu Pai. O Senhor é sabedor de todas as coisas, meu Deus. Alcança, meu Deus, o mais profundo do meu coração. Me ajuda, meu Deus, a tirar tudo aquilo que não te convém, meu Deus. Tudo aquilo que não te agrada. Tudo aquilo que não é do Senhor, meu Deus. Tudo aquilo, meu Deus, que não te convém nessa noite, meu Deus. Me dê força, meu Deus. Me dê sabedoria nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu possa entender, meu Deus, o trabalhar, o agir do Senhor sobre a minha vida, meu Deus. Eu entendo, meu Deus, que nessa noite, meu Deus, o Senhor está nos dando a oportunidade, meu Deus, de ser salvo, meu Deus, de nos arrepender, meu Deus, de todos os nossos erros, dos nossos pecados, de deixar tudo aquilo, meu Deus, que não te agrada para trás, papai. Em nome de Jesus, eu entendo, meu Deus, que o Senhor não faz, meu Deus, de qualquer jeito. O Senhor mostra antes, o Senhor mostra antes, o Senhor fala antes, papai. Então, meu Deus, possamos ficar dentro, meu Deus, em nome de Jesus, papai. Fica à vontade, meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus!